Nos últimos anos eu tive a oportunidade de realizar várias oficinas de solda lá no Garoa Hacker Club. Então eu ensinei crianças e adultos aí a fazer as suas primeiras soldas. A base para isso foi essa apostila aqui, que vocês encontram aí na descrição do vídeo o link de onde baixar. Então acompanhe aí que eu vou tentar ensinar vocês como é que a gente faz para soldar componentes numa placa de circuito impresso. Deixa eu começar apresentando aqui o que a gente precisa para fazer aí uma solda, né? Precisa, claro, de um ferro de solda. No caso, eu não estou usando aqui nenhum ferro muito sofisticado, é um ferrozinho simples de 30 watts. A solda, certo? Existem algumas variações de solda. A solda que normalmente eu uso é uma solda aí voltada para a eletrônica mesmo, né? Então é uma solda de chumbo estanho, vou falar um pouco mais sobre isso. Tem um núcleo de resina, também vou falar um pouco mais sobre isso. Tá? Existem algumas soldas que são um pouco mais grosseiras aí, que o pessoal fala que é elétrica, não para eletrônica. Essas soldas é mais difícil de usar. Eu vou usar aqui também, eu tenho uma esponja. Essa esponja não é aquelas esponjas de cozinha, esponja plástica não, tá? Isso aqui é uma esponja de origem orgânica, que resiste melhor aí a calor, e ela está aqui úmida, que é justamente para na hora que eu encostar o ferro de solda, ele não derreter aqui e não queimar. Por último, um alicate de corte. Esse tipo de alicate antigamente era difícil de achar, hoje em dia está mais fácil. É um alicate aí que é corta-rente, que a gente fala, né? Vocês vão ver aí na hora que eu fizer a corte, ele consegue ficar bem perto aqui da placa. Então isso é bom para quem está fazendo aí placa de circuito, soldando componente em placa de circuito impresso. Então é o alicate que eu recomendo. Esse é o mínimo que a gente precisa. Tem algumas coisas que podem ser úteis. Um alicate comum aí de bico fino para segurar algumas coisas, também para dobrar alguns componentes. Pode ser útil. E caso alguma coisa dê errado, tem duas soluções normalmente usadas. Primeiro é o sugador de solda. Tem aqui um êmbolo, você aperta. Na hora que apertar esse botão, o êmbolo vai subir rapidamente, ele vai sugar. Aliás, esse aqui ainda está com solda dentro. Certo? Então você consegue tirar uma solda ali que estava no lugar errado. E a outra coisa que tem é essa malhazinha de cobre, que ela também você coloca em cima de um lugar onde que tem uma solda, você põe um ferro de solda, ela absorve, digamos assim, a solda. Então é outro jeito de retirar a solda se cair solda no lugar errado. Mas esse aqui não são as coisas essenciais. Para fazer a demonstração, eu tenho aqui um pequeno kit, que é um amplificador aí baseado no integrado LM386. Então, eu tenho aqui uma pequena plaquinha e uma série de componentes. A técnica de montagem com solda é relativamente simples, né? A gente vai encaixar os componentes aqui no lugar certo da placa. E se a gente olhar aqui do outro lado da placa, a gente tem aqui uma série de lugares aqui de cobre exposto, tá um pouquinho escondido aqui, tem um verniz, mas vocês podem ver que tem umas trilhas que fazem a ligação entre esses pontos aqui, que são as ilhas. Então, basicamente, para dar o contato elétrico e também para dar a resistência mecânica, segurar as peças na placa, o que a gente vai fazer é colocar solda aqui nessas ilhas, certo? Então, vamos falar um pouquinho aqui das coisas que a gente tem, algumas coisas básicas. Em primeiro lugar, né, o ferro de solda, ele vai aquecer, principalmente aqui na ponta, e vai derreter a solda. Para derreter a solda, ele tem que ter uma temperatura razoável. Portanto, se você encostar aqui o dedo, quando ele estiver ligado, quando estiver quente, você vai queimar a mão. É bastante doloroso, todo mundo já soldou, já passou por isso alguma vez na vida. Então, ferro de solda a gente segura por aqui, pela parte aqui de trás. Não caiam naqueles anúncios vagabundos que aparece o cara segurando por aqui. Esse meu ferro está desligado, está frio, certo? Mas uma vez o ferro, você aqueceu ele, você vai sempre segurar aqui pelo cabo. Se acontecer alguma coisa ele cair, não tenta pegar, deixa ele cair no chão e depois pega pelo lugar certo. Ok? Então a primeira dica de segurança é esse. Não toca daqui para frente, que vai estar muito quente. Quando você não estiver usando o ferro, você tem algum tipo de suporte. Esse é um suporte bem simples, que veio com o próprio ferro, mas já é o suficiente para evitar aí maiores acidentes. Tem alguns suportes mais elegantes aí para a gente usar. Como eu falei, né, ele vai derreter a solda.
essa solda que eu estou usando aqui, vocês não vão conseguir enxergar, mas ela no centro aqui, ela tem um material que é uma resina, que é um material que quando você aquecer, ele vai derreter e vai ajudar a solda, ele vai limpar a superfície do componente e da placa para facilitar a solda a grudar. Um detalhe, quer dizer, essa solda aqui, que nem eu falei, é uma liga aí de estanho com chumbo. A vantagem de usar esse tipo de solda é que ela derrete com a temperatura relativamente baixa, certo? Não é uma temperatura absurda, embora, lembrando, o ferro vai queimar a tua mão sem encostar lá. Mas, por outro lado, tem o problema do chumbo, que o chumbo é um metal pesado, é um material aí que faz mal, aí, né? Um material venenoso. Na hora que eu estou encostando aqui, o chumbo está passando aqui para a superfície do meu dedo. Se eu, por exemplo, botar isso na boca, isso vai entrar dentro e esse metal pesado é uma coisa que vai acumulando no corpo, né? E vai causar uma série de problemas. Então, segunda regra de segurança, quando você acabar de soldar, lava as mãos com sabão comum, nada especial, só para retirar ali o pouco de chumbo que possa ter grudado na mão e tudo tranquilo. Um outro detalhe aí que tem, né, que nem eu falei, na hora que a gente for aquecer, vai derreter aqui dentro a resina que tem, e essa resina vai acabar sublimando, vai virar aí gás, né? Então vai sair uma fumacinha. Essa fumacinha é ligeiramente tóxica, não é nada de novo violento, não é agradável você ficar respirando isso. Então se a fumacinha estiver vindo na tua cara, você dá uma sopradinha para empurrá-la para o outro lado. Algumas pessoas até colocam um ventiladorzinho, alguma coisa para estar soprando aí a fumaça para longe da pessoa. Normalmente não é preciso nenhum cuidado muito especial. Voltando aqui à questão da solda, né? Que nem eu disse, o que a gente precisa fazer vai ser pegar, vai ter que identificar todos os componentes, ver aonde encaixa aqui na placa, ver alguns componentes têm direção certa para colocar, né? Tem que tomar cuidado com isso. E aí você vai, por exemplo, no caso de um componente desse tipo aqui, né? Você tem que dobrar ele para ficar com as peninhas, né? Ou usando o termo aí mais bonito, terminal. Os terminais corretos, você vai colocar, espetar isso, sei lá, por exemplo, deve ser, não sei se esse é daqui, eu só demonstrando, não vou soldar ainda. Então, encaixei aqui esse componente, que é um resistor, está encaixado aqui na placa, eu tento deixar ele bonitinho, alinhadinho. O problema é, eu encaixei aqui de um lado, na hora que eu virar, a tendência dele pode ser cair, então normalmente o que a gente faz é dar uma dobradinha ligeira, para ele ficar mais ou menos firme, certo? E aí, é a hora que a gente vai aqui fazer a solda propriamente dita aqui. Como é que é a técnica da solda? Deixa eu pegar aqui. Uma outra coisa que às vezes é útil é a gente ter aqui a terceira mão. Essa minha não é muito maravilhosa não, mas ela serve para o básico. É bom para ela segurar aqui no caso a placa, para vocês poderem ver um pouquinho melhor. Deixa eu tentar dar um zoom, vamos ver se eu não vou fazer muita besteira. Se vai dar para enxergar aí legal. Então, aqui tem a placa, aqui tem na ilha, está saindo aqui. O que a gente vai fazer? Como é que é o esquema básico da solda? O ferro vai estar quente, certo? Porém, pelo fato de ele estar quente, quando eu estou deixando ele parado, aqui vai estar oxidando. Vai estar enferrujando, digamos assim, aqui a ponta. Então, toda a sujeira que tiver envolvida, isso atrapalha a solda. No caso aqui, a plaquinha é uma plaquinha relativamente nova, componente novo, aqui não tem muito problema. Tem o fluxo que ajuda a limpar, mas a ponta do ferro é algo que é bom, então eu vou pegar, usando a esponja, eu vou passar ela aqui algumas vezes para limpar. Uma vez sendo limpo, aí eu estou pronto para soldar. Então aí eu estou com o ferro de solda numa mão, a solda na outra, a plaquinha podia estar em cima da mesa, no caso aqui tem a terceira mão segurando. A técnica da solda é realmente simples. Você vai encostar aqui o ferro de solda numa posição onde ele encosta na ilha e no terminal. Vai dar aí 1, 2 segundos para aquecer os dois, e aí você vai colocar a solda aqui na junção, aqui no ponto onde o ferro de solda está encostando aí na placa e no terminal. Vai derreter a solda, você empurra um pouquinho a solda para botar um pouco de solda. Acho que a parte mais difícil que tem na solda é acertar essa quantidade de solda, é algo que você vai pegando com a prática. Aí depois você tira a solda, deixa o ferro ainda por mais 1 ou 2 segundos, vocês vão ver que nessa hora a solda derrete, ela vai
vai fluir, ela vai ali grudar nas coisas, e aí depois de 1, 2 segundos, você tirou de novo o ferro de solda, aguarda para esfriar, à medida que esfriar ali, esse é rápido, a solda vai ficar dura, e aí se estiver tudo certo, a solda vai estar lá dando o contato elétrico e a resistência mecânica aí para o componente. Então vamos lá para a hora de verdade, vamos ver se eu consigo aqui fazer uma solda para mostrar para vocês. Eu coloquei agora o componente certo no lugar certo. Uma regra importante, na hora que a gente vai montar a placa, a gente monta primeiro os componentes mais baixos e vai vindo para os componentes mais cima. Isso porque, principalmente se não tiver essa mãozinha, você vai estar apoiado na mesa, colocando os componentes primeiro, os mais baixos, depois os mais altos, vai ficando mais fácil de você fazer, senão começa a ficar complicado. Então deixa eu prender ela aqui, vamos dar aqui um zoom, vamos ver se vai dar para ver alguma coisa na hora que eu for soldar. Então tá aqui o ferro de solda, agora ele está quente, tem que tomar cuidado, eu vou limpar ele aqui, certo? Peguei ele, aqui o ferro de solda, eu vou encostar aqui, 1, 2, a solda, tiro a solda e tá feito a minha primeira solda aqui, certo? Deixa eu confirmar, ixi, não ficou na posição precisa, mas está satisfatório. Esse é um problema, não dobrei suficiente a perna, ele fugiu um pouquinho. Você pode ficar com a vontade de pegar, empurrar, tecer e empurrar, fica quente o componente também, você vai machucar o teu dedo. Eu até faço essas coisas porque eu estou mais calejado, mas eu não recomendo não. Então vamos soldar aqui agora o outro. Não. Se der para ver direito, essas minhas soldas aqui ficaram boas. Percebam que ele em primeiro lugar, ele está cobrindo toda a ilha. Você percebe que ele vai meio que subindo ali, né, em relação ao terminal. Ele vai grudando assim, o terminal faz formato espécie de um vulcão. Isso é sinal de que ele grudou realmente no terminal. Está grudado realmente ali na ilha, né? Se você colocar pouca solda, o que vai acontecer é que você vai ver que a solda não vai estar cobrindo toda a ilha. Ou eventualmente até o buraco não está cobrindo todo. Então aí o contato vai estar prejudicado e a resistência mecânica principalmente vai estar sacrificada aí. Soldei o primeiro componente. Eu posso colocar outros aqui, começar a soldar, só que aí essas perninhas vão começar a atrapalhar. Então aí é a hora do meu amigo alicate aqui de corte, certo? E eu vou cortar a perna. Só que existe aí uma propriedade aí física muito interessante. Existe uma atração muito grande dessas perninhas que você corta pelo olho. Então se você cortar assim, ela vai querer pular na direção do teu olho. Como é que eu evito isso? Simples, eu ponho o dedo aqui para segurar. Eventualmente eu posso botar a mão também, assim, mais comum é o dedo. Eu vou cortar aqui bem rente. Cortei uma perninha. Cortei a outra. Está pronto aqui as minhas primeiras duas soldas. Estão feitas. Eu não passei vexame aqui, as soldas estão bem satisfatórias. O que não ficou perfeito foi a posição. Aqui ele ficou um pouco longe da placa, mas não é nada que vai prejudicar aí o funcionamento. Ok? Então, o básico da solda é isso. Eu acho que eu passei aí todas as coisas principais aí que eu tinha para dizer. Que depois você começa a ficar um pouco mais, né, na hora que você... É a questão de você aprender aí como é que você conserta quando você fez algo errado. O que pode dar errado? Primeira coisa, aquilo que eu falei, é você botar pouca solda. Você percebe isso porque você vê que a solda não está cobrindo tudo direito. Eventualmente você pode olhar até com uma luva para ter certeza que a solda está boa. E aí você pega, aquece de novo, acrescenta um pouco mais de solda. Um pouco mais complicado se você puser solda demais. Nessa hora, aí você tem que usar um sugador de solda, usar uma malha para retirar aí a solda em excesso. Uma outra coisa que você pode experimentar é aquecer e dar uma batidinha, que aí a solda estando aquecida, né, ela está fluida, você bater ela vai pular fora. Tá? O mais perigoso de ter excesso de solda é, por exemplo, aqui tem dois pinos aqui, um do lado do outro, que não deveriam estar ligados. Se você puser excesso de solda, ele pode de repente botar em curto, ligar um pino com o outro, que ele não devia ligar. Ok? Então tá aí um videozinho rápido, espero que tenha sido útil para vocês. Eu recomendo para vocês não terem medo de soldar,
é uma coisa divertida, dá para montar uns projetos muito bacanas, né? Aonde achar esses kits para montar? Eu normalmente procurava isso aí ou no Mercado Livre ou na AliExpress, eventualmente nas lojas aí às vezes tem, embora não seja tão comum as lojas aí venderem kits aí desse tipo, mas os kits ideais para você montar são kits que tenha uma plaquinha relativamente simples, componentes, tamanhos normais, não muito componente na placa, né? Tem algumas placas que tem muitos LEDs, isso aí é bom para você treinar, você repetir, a repetição aí ajuda aí a treinar, porém uma placa por lá que é muito complexa, tem muitos componentes diferentes, isso acaba sendo um pouco mais difícil, demora mais para você ver funcionando, tem mais coisa que pode dar errada, pode não ser o projeto ideal para começar. Um último detalhe, né? Quer dizer, o que eu estou trabalhando aqui é com aquilo que a gente chama do PTH, né? O componente que atravessa a placa, né? Então essa plaquinha aqui é uma plaquinha bem simples, só tem as trilhas de um lado, tem algumas placas que tem trilhas dos dois lados, porém os componentes você sempre espeta de um lado e solda do outro, certo? Existem coisas aí, técnica mais sofisticada, que é o SMD, o Surface Mounted, onde aí o componente é soldado no próprio lado onde você coloca. Normalmente os componentes são bem melhores, é uma solda mais complicada, existem técnicas diferentes, eu não estou abordando isso aqui, ok? Então é isso e até o próximo vídeo.